Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um estudo bíblico animado. Hoje, a gente vai mergulhar numa das histórias, mais fortes de toda a Bíblia. Lá em Gênesis capítulo 4. É a famosa história de Caim e Abel. Sabe, dois irmãos e as escolhas que eles fizeram acabaram traçando dois caminhos bem diferentes para a humanidade. É uma narrativa que fala sobre adoração, inveja e as consequências profundas das nossas atitudes. Então, vamos juntos aqui desvendar o que esse capítulo tem para nos ensinar até hoje. Para a gente organizar nossa conversa, eu separei tudo em 6 pontos, ok? Primeiro, a gente vai conhecer os dois irmãos. Depois, vamos olhar de perto a questão das ofertas, que é o coração da história. Na sequência, a gente vê a consequência trágica do pecado. Aí, vamos explorar como Deus age com justiça, mas também com misericórdia. Depois, seguimos as duas linhagens que nascem a partir daí. E para fechar, a gente traz tudo isso para os nossos dias, com lições bem práticas. Então vamos lá. Para começar, vamos conhecer os personagens principais dessa história, né? Os primeiros filhos de Adão e Eva, nascidos já fora do Jardim do Éden. E eles, desde o comecinho, já representam as escolhas que, no fundo, todo mundo enfrenta. De um lado, a gente tem Caim. Ele era o agricultor, o cara que lidava com a terra. Do outro, Abel, que era pastor de ovelhas, cuidava do rebanho. E olha que interessante, quando Caim nasce, a Eva fala uma coisa muito legal. Com o auxílio do Senhor, eu gerei um homem. Ou seja, ela já reconhece ali a mão de Deus, sabe? E essas duas profissões diferentes já mostram pra gente o início da divisão do trabalho, da diversidade de vocações que existem no mundo. Ok, agora a gente chega no ponto-chave da história. O momento que vai revelar não só o que eles faziam da vida, mas quem eles realmente eram por dentro. É a hora da oferta a Deus. Olha só a diferença. Que parece pequena, mas é gigante no significado. Caim trouxe do fruto da terra. Parece algo meio genérico, né? Toma aqui uma parte da colheita. Já o Abel? O Abel trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Ou seja, ele não pegou qualquer coisa. Ele deu o melhor do melhor, a primícia. Isso mostra uma atitude completamente diferente. É honra, é entrega, não é só cumprir tabela, entende? E a reação de Deus é imediata. Fica claro que Deus não está olhando só para a oferta em si, mas para o coração que oferece. A de Abel foi aceita, a de Caim, não. E aí a gente vê o caráter de Caim. Em vez de parar e pensar, poxa, o que eu preciso melhorar, o que ele faz, fica furioso, cheio de raiva e inveja do próprio irmão. Para ele, a rejeição não foi uma correção, foi uma ofensa pessoal. E é nesse ponto, com Caim fervendo de raiva, que Deus faz um alerta poderosíssimo. Mesmo vendo o estado do coração dele, Deus se aproxima, conversa e dá uma chance para ele se corrigir. Deus fala do pecado como se fosse um animal selvagem, sabe? Agachado na porta, pronto para dar o bote. Ele diz, ele deseja, mas a você cumpre dominá-lo. É um chamado direto à nossa responsabilidade. A escolha é nossa. Só que Caim não quis ouvir. Ele escolheu não lutar, não dominar esse sentimento. E o que acontece quando a gente não confronta o pecado? Quando a gente deixa ele crescer? Bom, ele leva à destruição. Aquela inveja que não foi dominada virou ódio. E o ódio levou à tragédia. O primeiro homicídio da história da humanidade. Caim chama o irmão para o campo e lá ele o mata. Aquele animal que estava na porta, agora ele entrou com tudo. E o resultado foi a morte. Logo depois, Deus aparece e confronta Caim. E a pergunta que ele faz é muito significativa. Onde está Abel, seu irmão? Claro que Deus sabia a resposta, né? A pergunta não era para obter informação, era uma última chance, um convite para Caim confessar, para se arrepender. Mas a resposta de Caim, é uma das frases mais tristes e famosas da Bíblia inteira. Não sei. Por acaso sou responsável por meu irmão? É uma resposta que tem tudo: mentira, arrogância e uma tentativa de fugir de qualquer responsabilidade. Com essa pergunta, ele basicamente rasga o laço mais básico que existe, que é o da fraternidade. Então, o cenário é esse. O crime foi cometido e a confissão foi negada. Agora, vêm as consequências. Não tem como escapar. Mas mesmo aqui, no meio do juízo, a gente vai ver algo surpreendente. Um toque da misericórdia de Deus. A punição que Caim recebe tem tudo a ver com o crime dele e com quem ele era. A terra, que literalmente bebeu o sangue de Abel, agora é amaldiçoada para ele. Não vai mais dar frutos. Pensa só, o agricultor perdeu a conexão com a terra. Ele se torna um fugitivo, um andarilho, sem lugar, sem raízes. E o pior de tudo, ele é afastado da presença de Deus. E é aqui que a história dá uma virada inesperada. Caim reclama do castigo, diz que é pesado demais e fica com medo de ser morto.
E o que Deus faz? Age com misericórdia. Ele coloca em Caim um sinal. E olha, o famoso sinal de Caim não era uma marca de vergonha, não, pelo contrário. Era um sinal de proteção divina para garantir que ninguém o mataria. É impressionante, né? Mesmo no meio de um juízo tão severo, Deus ainda age para preservar a vida. Agora vamos dar um salto no tempo para ver como essa tragédia toda dividiu a história da humanidade em duas estradas, dois caminhos bem diferentes. De um lado, a linhagem de Caim. Do outro, a linhagem de um novo filho que Adão e Eva teriam. A descendência de Caim é bem curiosa, é um paradoxo. Porque, por um lado, eles progredem muito. Eles constroem a primeira cidade, desenvolvem a criação de gado, a música, a metalurgia, um avanço cultural e tecnológico. Só que, por outro lado, a moralidade deles vai, lá para baixo. Um descendente dele, chamado Lameque, por exemplo, começa com a poligamia e, pior, ele se orgulha da própria violência de um jeito que chega a ser assustador. Ouçam só o que esse Lameque fala, é de arrepiar. Ele diz, se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Ele pega aquela proteção que Deus deu para Caim e distorce tudo, transformando numa ameaça de vingança gigantesca. Ele se gaba de ser muito pior, muito mais violento que o próprio Caim. O pecado não só continuou, ele se multiplicou, ficou pior. Mas no meio dessa escuridão toda, aparece uma luz de esperança. Adão e Eva têm um outro filho, chamado Sete, e ele representa um recomeço. O contraste fica muito claro. De um lado, a linhagem de Caim, cheia de arrogância, violência, longe de Deus. Do outro, a linhagem de Sete. E com ele, algo novo acontece. Na geração seguinte, do filho dele, Enos, a Bíblia diz que começou-se a invocar o nome do Senhor. É o começo de uma volta, de um renascimento espiritual. Certo, mas e aí? O que essa história tão antiga, de dois irmãos lá no comecinho de tudo, tem a ver com a gente hoje? Bom, tem tudo a ver. As lições são super atuais. Dá pra gente resumir as grandes lições em 3 passos bem práticos. Primeiro, examine o coração. Assim como a gente viu com Abel, o que importa para Deus não é só o que a gente faz, mas por que a gente faz. A motivação é tudo. Segundo, domine o pecado. É aquele aviso para Caim. O pecado está sempre ali, na espreita, e a gente precisa lutar contra ele ativamente antes que ele nos domine. E terceiro, invoque o nome do Senhor. A linhagem de Sete mostra isso. Não importa a situação, sempre existe um caminho de volta para a comunhão com Deus. E no fim das contas, a história de Gênesis 4 deixa essa pergunta no ar para cada um de nós. Qual caminho estamos escolhendo hoje? O caminho de Caim, que é o da inveja, do orgulho, de achar que não precisa de ninguém? Ou o caminho de Sete, que é o da esperança, da busca por Deus, da comunhão? A escolha, no fim, é sempre nossa. Pessoal, muito obrigado por acompanharem mais esse estudo bíblico, essa nossa conversa sobre Gênesis 4. Espero de verdade que tenha sido esclarecedor e que tenha inspirado de alguma forma. E já fica o convite, viu? No nosso próximo encontro, a gente vai mergulhar no capítulo 5, com aquelas genealogias fascinantes e alguns mistérios bem interessantes. Espero todos aqui. Até lá!